Olá, povo do meu Brasil varonil, como vamos nós? Tudo bem? Amigos, essa semana surgiram algumas perguntas, algumas dúvidas, tanto da parte dos meus consultados, quanto nos grupos que eu participo e também aqui no YouTube, onde algumas pessoas fazem perguntas, né? E existem duas palavras em se tratando de probióticos. Existem as bactérias e existem duas bactérias que elas são muito comentadas, né? Nitrosomonas, né? Uma delas e a outra Nitrobacter. A primeira, ela oxida a amônia, transforma em nitrito. A Nitrobacter, ela faz essa transformação em nitrato, de nitrito para nitrato. Basicamente é isso. Mais uma vez, informando aos sábios de plantão aqui do canal, que eu estou falando uma forma simples para que as pessoas simples entendam a simplicidade do que eu estou falando. Então, muita gente acha que o probiótico só vai nitrificar se o probiótico tiver especificamente esta bactéria, essas duas. Sendo que a maioria dos probióticos sólidos, pó, 90 e poucos por cento, 99 eu acho, dos probióticos sólidos não contemplam essas duas bactérias. Existem outras, subtilis, tal, são os bacilos. Então, esse conjunto de bactérias na água vão tratar a água de uma forma que melhore as condições de habitabilidade do peixe, fazer com que fique mais próximo do habitat natural, sendo que nós estamos numa situação diferente da natureza, porque nós temos muitos peixes num espaço pequeno. Nós estamos criando peixe em cativeiro. Então, lá na natureza é diferente. A velocidade das transformações lá são mais lentas. Aqui não. Aqui nós temos que impor um ritmo acelerado de proliferação de micro-organismos, porque a quantidade de matéria orgânica é muito alta num espaço muito pequeno. Então eu tenho que ter mais oxigênio, eu tenho que ter mais bactérias, eu tenho que ter mais tudo. Os micro-organismos que eu tenho na água de um rio, ele tem que ser super, hiper concentrado para eu ter um tanque cheio de peixe, pô. Não é isso? Já no viveiro escavado, a concentração de peixes é menor. Mas dentro de um tanque elevado, de 60 metros cúbicos, aonde eu coloco 50 a 60 peixes por metro cúbico, eu tenho uma situação totalmente diferente de tudo. Então, voltando para o assunto que foi o objeto desse vídeo. As dúvidas das pessoas com relação a Nitrobacter, com Nitrosomonas e tal. Essas duas bactérias que nós estamos nos referindo agora, são duas bactérias, principalmente a Nitrosomonas, que elas são extremamente muito sensíveis. É tanto que o probiótico ou os probióticos que contêm essas duas bactérias, normalmente estão na forma líquida. Por que estão na forma líquida? Porque existe a possibilidade deles não sobreviverem, e não sobrevivem no ambiente dos bacilos, por exemplo, que vem nos probióticos sólidos, em pó, né, ou em granulometria bem fina. Então, essas duas bactérias que estou me referindo, normalmente e quase todas as vezes, aliás, para falar a verdade, eu nunca vi um probiótico dizendo lá fora que tem essas duas bactérias e que seja sólido. A estabilização dessas duas bactérias é mais fácil no líquido. E eu, sinceramente, eu não acredito, pelo menos ninguém nunca me provou, que isso seja assim. Porque o que vai acontecer? Quando você tem
um micro-organismo muito sensível, você tem que ter procedimento. E o criador de peixe normal, aquele cara normal, que não é especialista, que não é biólogo, ele não tem a manha do manuseio desse produto, né? Por exemplo, você vai manusear um peixe que você recebeu do laboratório, ou uma pós-larva de camarão, uma PL, e você vai colocar dentro do seu sistema. Se você não tiver critério de aclimatação, esse camarãozinho e esse peixinho vão morrer. Às vezes, apenas porque o pH estava diferente. Existe uma tolerância aceitável. Então, para ficar bem claro aqui uma coisa. Eu não estou dizendo que não funciona. Eu não estou dizendo que o probiótico líquido não funciona. Não estou dizendo isso. Porque não é verdade isso. Ele funciona. Eu só estou dizendo que essas duas bactérias são muito sensíveis e que, se não houver um manuseio correto, o resultado será pífio. O resultado não será bom, será pequeno, insignificante. Já as outras bactérias que vêm no probiótico sólido, você prepara o bocashi num balde à parte e depois você coloca na água. Aí você vai dizer, pão do peixe, e o que eu devo fazer para que essas bactérias não morram? O que eu devo fazer para que dê certo o manuseio desses micro-organismos? Vamos lá. A primeira coisa são as condições do líquido onde você vai jogar esse produto. A água tem que estar com os parâmetros. Quais parâmetros? Já foi falado aqui várias vezes, e todo mundo sabe disso, que quando você tem uma atividade bacteriana importante, a tua alcalinidade cai. Se você pegar um balde, faça a experiência. Bote bicarbonato de sódio num balde com água e suba a alcalinidade artificialmente para 200 alcalinidade. Coloque lá 50 gramas de probiótico, qualquer um deles. Coloque aí farelo de arroz. Se quiser, pode colocar silicato. Preparar o ambiente para que essa bactéria saia da letargia que ela está e passe para a atividade que a gente espera. Se você, após 40, 50 minutos, medir a alcalinidade que tu meteu 200 lá, com certeza essa alcalinidade vai estar de 120 para baixo. A alcalinidade, mas a alcalinidade não é fixa? Não, a alcalinidade não é fixa. Como também não é fixo o pH, que é outra coisa, que todo mundo diz, o meu pH é alcalino. Essa palavra, meu pH é alcalino, absolutamente nada tem a ver com a alcalinidade que eu estou falando aqui. Então eu tenho que controlar a dureza, a alcalinidade, o pH, a temperatura, o oxigênio. Eu tenho que estar com todos esses parâmetros dentro da normalidade daquela espécie. Senão, ela não vai sobreviver, ela vai sucumbir. E aí não vai fazer efeito lá no teu. Eu já vi na internet coisas mirabolantes. Não, tem que deixar 24 horas com oxigenação, e tem que botar açúcar, e tem que botar mel, e tem que botar... Cara, vamos partir do seguinte princípio. Uma bactéria, essa vedete da piscicultura, ela, uma bactéria dessas bactérias que eu estou falando, elas vivem entre 30 minutos e 1 hora. A maioria delas 30 minutos, 40. Ela já nasceu, viveu, se reproduziu e foi embora. Ela deixa ao redor dela milhares de ela deixa milhares de subsequentes que nasceram dela
e que vão continuar essa multiplicação da mesma forma. Vão viver 40 minutos, daqui a 40 minutos todos estarão mortos e os filhotes, entre aspas, dela estarão partindo para a vida. É aí onde a gente tira a conclusão de que se você fizer um bocache de 40 minutos, já resolveu o problema. Vamos lá que eu deixe 1 hora. Só que se você deixar muito tempo num bocache, um monte de bactéria lá, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, vai saturar aquela quantidade d'água de 60, 100 litros que você preparou ali, e você já deveria ter colocado no tanque grande, que eu tenho espaço. Tenho amônia, eu tenho todo um ambiente. Mesmo que você não tenha uma alcalinidade lá de 180 tal, quando você for jogar lá para dentro, mas você vai ter 80, vai ter 60, que é o que se consegue naturalmente. As águas normalmente, a maioria dos meus clientes, quando eu pergunto, vê a tua qualidade, normalmente aqui na boca do poço já sai 80, 120, se sair 130, 150, é um milagre de Deus. Então, a sobrevivência, o percentual de sobrevivência dessas bactérias que você está jogando dentro da água é quem vai dizer se tem sucesso ou não. Agora mesmo, vamos lá, estou com um cliente aqui, hoje, agora, nesse momento, nós estamos há 9 dias ou mais, com a amônia lá em cima e o nitrito 0. Nós já fizemos de tudo, nós já fizemos vários bocaches. Aqui nos comentários eu acho que vai ter alguém dando alguma sugestão, por favor, fiquem à vontade para comentar. Tudo que você possa pensar a nível de baixar nitrito, baixar amônia, nós já fizemos. Quando você tem uma amônia alta e um nitrito 0, você parte do pressuposto de que não está havendo nitrificação por parte das bactérias que deveriam nitrificar aquela água. Eu tenho uma amônia alta, coloco lá um probiótico e nada, neca de pitibiriba, não acontece nada. Eu já peguei umas 2 ou 3 situações dessa, em que quem resolveu isso foi o tempo. Fizemos 3 ou 4 bocaches num período de 12 dias, 15 dias, e a amônia sempre lá em cima, e quando foi daqui a pouco, do nada, a amônia começou a cair, e o nitrito começou a subir, e logo depois o nitrito começou a cair, e o nitrato começou a subir. Fez o ciclo. Eu já vi gente falando disso para mim no BFT, pô. Já aconteceu com um amigo meu, no Bioflox, da amônia dele subir e ficar uns 5, 6 dias lá em cima, e depois desceu naturalmente. Esse assunto é um assunto controverso. Se alguém quiser dar opinião aqui, fique à vontade nos comentários, tá certo? Essas 2 bactérias que eu falei delas, normalmente elas só estão nos probióticos líquidos e nunca estarão nos probióticos sólidos, pelas razões que eu já falei. Tá beleza, pessoal? Então tá aí, é um assunto que eu estou trazendo para discussão. Coisas que já aconteceram comigo e que estão acontecendo com outras pessoas. Vamos trazer para discussão aí. E eu queria pedir a vocês para dar aquele super like. Eu sempre peço aquele super like, né? E se você está vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no nosso canal, se você está a primeira vez no nosso canal, amigo, se inscreva lá e clica no sininho, que é para quando eu fizer um vídeo, você ser chamado para assistir, tá bom? Muito obrigado, Brasil. Valeu.